Como a gente aí, professor Ivo Maia, voltando aí, continuando com globalização e suas interações. Então, observe aqui, a OMC, Organização Mundial do Comércio, suas funções. Né? Aí você observa que é o banco, né? Tá certo? A organização que controla o comércio mundial. Tá certo? Gerencia acordos que compõem o sistema multilateral de comércio. Servir de fórum para comércio nacional, firmar acordos internacionais. Supervisionar a adoção de acordos entre países. Né? Outra função, tá certo, da OMC é exatamente o quê? Esse sistema de resolução de controvérsias, o que tá certo, significa o seguinte, na realidade, o Brasil ele teve um problema muito sério, né? A Embraer, empresa brasileira aérea, ela disputava com a Jandier, que é uma empresa de Quebec, no Canadá, exatamente a venda de aeronaves para os Estados Unidos. Só que o Brasil perdeu essa licitação de 40 aeronaves, podemos observar, a aeronave Legacy, né? São jatinhos de 40 lugares. Então o que foi que aconteceu? A OMC, o Brasil, ele perdeu, né, esse acordo, né, essa licitação, e tá certo, entrou com um processo porque descobriram que a Jandier, essa empresa canadense de Quebec no Canadá, os seus componentes da confecção da aeronave, mais de 50% dos componentes eram oriundos de outros países. E o Brasil não, o Brasil tem a tecnologia própria, então apenas 25%. Não é? E então a OMC ela deu a vitória ao Brasil, e o Brasil vendeu essas aeronaves. Até hoje está fabricando, já fazem mais de 10 anos, tá certo? Porque você não fabrica a aeronave de um dia para o outro, né? Então, um contrato antigo já que o Brasil tem. Então, a OMC, ela legisla nessa situação, tá certo? Ela vem exatamente, é como se fosse o advogado do comércio mundial. Isso é muito importante, não é? Tá certo? Então, aí, vale salientar para vocês, fiquem bem de olho nessa perspectiva ENEM, de vez em quando cai a OMC, tá certo? Organização Mundial do Comércio. O que é exatamente a parceria transpacífica, né? A parceria transpacífica, ela tá certo? Podemos observar, ela veio substituir, não é? Tá certo? Outros blocos que existiam ali na bacia do Pacífico. Então, quando nós falamos na bacia do Pacífico, né, gente? A gente fala exatamente aqui, tá certo? Então vejam vocês aí, nós não só temos países, não é? Naturalmente, do sudeste da Ásia, do Extremo Oriente, não. Temos países também do continente americano que são contemplados pelo Pacífico, são banhados pelo Pacífico, por exemplo, Chile, Peru, México, Estados Unidos, Canadá, enfim. Aí nós temos aí, então, países da Oceania, como a Nova Zelândia, a Austrália e países asiáticos. Então, isso é toda a área geográfica da Transpacífica, ok? Após 5 anos de negociações, os Estados Unidos e o Japão fecharam a parceria transpacífica e chamaram outros países, né, além de prever a criação de um bloco econômico que representará 36% de toda a economia mundial. Imagine que PIB, né? Tá certo? Nós temos aí. O acordo trata da criação de regras comuns entre 12 países integrantes. Quais são os países integrantes? Aí nós temos aí, ó, Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. Então, Estados Unidos, América, Austrália, Oceania, Brunei, Sudeste da Ásia, Canadá, América do Norte, Chile, América Latina, Japão, Extremo Oriente, Malásia, Sudeste da Ásia, México, América do Norte, Nova Zelândia, Oceania, Peru, América Latina, não é isso? Tá certo? América do Sul, naturalmente, né? País andino, Singapura, Sudeste da Ásia e Vietnã também, Indochina, Sudeste da Ásia também, tá certo? O bloco tem 12 países, 40% do PIB mundial, né? Tá certo? Podemos observar assim, é o maior PIB em se tratando, só o PIB dos Estados Unidos é em torno de 16, né, trilhões de dólares. Aí você vai vendo aí outros PIBs que são grandes aí, tá certo? O PIB da Austrália, do Canadá, do Japão, né? O Japão que hoje podemos observar é a terceira economia do mundo, fica atrás da China e fica atrás também dos Estados Unidos. Tá certo? Então nós temos aí esse bloco econômico de suma importância, né? E a sua área geográfica, ok? Observação, reúne 40% do PIB, do Produto Interno Bruto Mundial. Quando a gente fala em PIB, né? Vocês sabem, Produto Interno Bruto é exatamente a junção do que é produzido nos setores econômicos, né? Tá certo? Então nós temos aí as riquezas que são produzidas, tá certo? No país. Então nós temos aí, tá bom? Essa situação.
e a área geográfica, tá bom? Como podemos observar, a bacia do Pacífico, né, do Oceano Pacífico, tá certo? Onde você tem aí Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, né? Aí você pega aí também, né, tá certo, a Oceania, Nova Zelândia, Austrália, tá certo? Aí você tem mais aí acima, né, o Extremo Oriente, nós temos aí o Japão e países aí do sudeste da Ásia, Malásia, Singapura, etc. Então, essa é exatamente a Transpacífica, tá certo? O maior bloco econômico em movimentação de PIB e, por que não dizer também, em área. Nós vamos estudar mais na frente. Não é um bloco econômico, é uma associação econômica, tá certo? O BRICS, acho que vocês já ouviram falar. Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? Ou seja, África do Sul, BRICS. São as principais economias emergentes em desenvolvimento. Uma economia emergente, vocês devem saber, tá certo? É uma economia subdesenvolvida, porém industrializada. Ok, encerramos globalização. Até a próxima semana, conteúdo novo. Vou deixar fichinha com vocês aí, tá certo? No nosso no Classroom, ok? E, se possível, vou liberar esse slide também para vocês. Um grande abraço, até a próxima.